Medo. Medo é a consciência do perigo. E essa consciência do perigo foi colocada por Deus em nós para nos proteger de tudo aquilo que pode nos ferir e nos machucar. Foi colocada por Deus em nós para nos ajudar a sobreviver e para nos manter vivos e seguros. O medo acompanha cada fase da nossa existência. Quando crianças, temos medo do escuro. Crescemos e amadurecemos um pouco mais e percebemos que temos medo, na verdade, de tudo aquilo que nos é desconhecido. Mesmo adultos e com longos anos vividos, o medo continua ao nosso lado. E à medida que crescemos, o medo só muda de rosto, de objeto. O medo só se mostra de uma forma mais elaborada, mas ele continua lá. Nós temos medo de tudo aquilo que é mais forte e mais poderoso do que nós. Temos medo de tudo que pode nos ferir. Temos medo de tudo que não conhecemos. Temos medo de tudo que não podemos controlar. E quanto mais sábio ficamos, percebemos que, na verdade, nós não temos controle de nada. Nessa vida, nada está completamente em nossas mãos. Somos frágeis demais, somos vulneráveis demais. Num cenário desses, como é possível mantermos um medo saudável? Como é possível manter um medo que nos proteja e nos impulsione para a vida? Como fazer para não nos deixarmos dominar por um medo desordenado e paralisante, que nos torne prisioneiros da nossa própria liberdade e espectadores da nossa própria história? A Bíblia fala muito sobre medo, sobre os medos que nós enfrentamos em nossa peregrinação na Terra. E há também muitos registros em que Deus, ao ver o medo brotando no coração do homem diante de algo incontrolável ou desconhecido, diz: "Não tema, meu filho, eu estou com você, eu sou com você." Você já deve ter ouvido uma experiência que os amigos de Jesus tiveram com ele num barco. Já era fim de tarde, estava começando a escurecer, e Jesus estava muito cansado, porque ele tinha passado um dia inteiro ensinando e curando. Então ele disse aos seus amigos: "Vamos descansar um pouco, vamos lá para o outro lado, vamos atravessar o mar da Galileia." E lá foram eles e entraram num barco. Só que no meio da travessia, de tão cansado, Jesus encostou sua cabeça num travesseiro e acabou dormindo. Enquanto isso, os seus amigos continuaram seguros conduzindo aquele barco, até mesmo porque alguns deles eram pescadores e eles estavam acostumados a navegar naquele lago. Só que de repente, uma forte tempestade colocou aquele barco totalmente à deriva. Um vento impetuoso e incontrolável começou a agitar as águas, e o tamanho das ondas ficou avassalador. Era muito maior do que todo o esforço e experiência dos amigos de Jesus. E aquele barco começou a afundar. Desesperados e cheios de medo, eles gritaram: "Jesus, acorda! Nós estamos aqui prestes a morrer e você está dormindo. Você não vai fazer nada. Você não se importa com a gente?" E com aquela gritaria toda e com aquele desespero todo, Jesus acordou. E ainda com cara de sono, eu imagino, ele se levantou e com a sua voz ele repreendeu aquele mar e aquele vento incontroláveis. Ele disse: "Mar, acalme-se. Vento, aquiete-se." E aquilo que era impossível, ao ver que era Deus quem falava, foi lá e aconteceu. O mar virou riacho, o vento virou brisa. Mas o interessante é que Jesus não repreendeu só a natureza. Jesus repreendeu também os seus amigos. O curioso é que Jesus não advertiu seus amigos por terem sentido medo. Afinal, ele sabe que é do homem sentir medo. O que Jesus aconselhou aos seus amigos foi: "Por que vocês estão com tanto medo? Eu sei que a tempestade estava forte e era maior que vocês. Mas vocês não confiam em mim? Vocês ainda não têm fé? Cuidado, porque a falta de fé é o combustível que mantém aceso todo o medo desordenado e paralisante. Cuidado, meus amigos, para que a tempestade interior não seja maior e mais forte que a tempestade lá fora. O medo excessivo e a falta de fé em mim podem levar vocês a acharem que eu não me importo. Mas é claro que eu me importo. Eu sempre me importei. Eu não falei com vocês que nós iríamos para o outro lado do mar? Por que vocês duvidaram que chegaríamos lá? Eu não prometi que a viagem seria fácil. Eu prometi que nós chegaríamos ao outro lado. E se eu falei que chegaríamos à outra margem, não é a tempestade, nem mesmo o vento forte, que impedirá. Fui eu que fiz os céus, fui eu que coloquei limites no mar. Eu sabia que a tempestade estava a caminho.
Eu poderia tê-la feito cessar, antes mesmo de começar. Mas eu queria que vocês passassem por isso, meus amigos, para lembrar vocês que eu sou o Senhor de tudo. Nada foge ao meu controle. As circunstâncias estão em minhas mãos. Elas não têm a palavra final. Eu sou a palavra. Eu sou o início e o fim. Eu digo quando algo começa e eu digo quando algo termina. Meus amigos, quando vocês estiverem à deriva no mar da vida, lembrem-se que eu estou no barco com vocês. E se vocês estão comigo e eu com vocês, vocês não têm que temer mal algum. Lembrem-se que até o vento e o mar se silenciam diante da minha voz. E ao ouvir Jesus dizer verdades tão profundas, eu aprendo que cumprir a vontade de Deus e seguir em direção aos planos que Ele tem para mim sempre envolve, em alguma medida, o enfrentamento dos meus maiores medos. Seguir a vontade de Deus sempre envolve, em alguma medida, enfrentar os meus temores particulares. Eu aprendo que eu não preciso mais ter medo do incontrolável. Eu preciso ter medo, na verdade, de achar que eu tenho controle de tudo. Por isso, se você se identifica com essas verdades, eu te convido a não virar refém e espectador da sua própria história. Eu te convido a reposicionar todos os seus medos em relação à supremacia e ao senhorio de Cristo. Porque em Jesus, o medo não tem lugar. Em Jesus, nós podemos até perder nossos sonhos, mas Deus nos faz sonhar sonhos novos, os seus sonhos. Em Jesus, nós podemos até ser feridos, mas em seu amor, Deus nos cura. Em Jesus, nós podemos até morrer, mas Deus, no último dia, nos fará ressuscitar, porque até a morte Ele veio destronar. Andar com Jesus significa experimentar a realidade da superação do medo. Por isso, lembre-se, Jesus está no mar bravio com você. E se por algum motivo Ele não acalmar a tempestade do lado de fora, Ele certamente irá fazer acalmar a tempestade que está inundando o seu coração. E Ele vai te dar a paz necessária para enfrentar qualquer situação.